Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, só para lembrar que a programação toda do canal você assiste ou pela Parabólica, ou pelo Facebook, internet, ou pela Claro TV, Net TV também. E o programa está nas redes. Basta você entrar no site www.programamercadofuturo.com.br. Ali tem os links, os ícones que vocês conhecem, o passarinho, o F do Facebook, o YouTube, enfim. E no YouTube todos os programas deste ano, 2019, estão lá à sua disposição. Você pode assistir quando quiser, rever, mandar para os amigos, enfim. Faça bom uso. Bem, o agro tem se modernizado rapidamente, a tecnologia hoje é uma ferramenta conhecida de muitos empresários do campo. E hoje eu vou conversar sobre uma delas, que eu acho que está tendo um crescimento bastante acelerado, que são os drones. Tem uma sigla, não a sigla da empresa do meu entrevistado, mas são aviões não pilotados ou sem gente, sem piloto. Tá? Tem drone pequeno, eu já vi drone enorme. E hoje eu vou conversar com uma empresa, começou como startup, não sei se continua como startup, vou saber, que é a Arpac. Quem está aqui é o Eduardo Guel, é um nome alemão, não dá para pronunciar. Que o Goethe já dizia, você deve ter conhecido, deve saber, né, do Goethe, ele dizia que existem duas maneiras de aprender alemão. Ou você nasce na Alemanha, ou depois de morto, você tem eternidade para estudar. Né? Não é isso? Bom, mas conte aí, ARPAC. Pode traduzir a sigla para mim. Aeronaves não tripuladas. A sigla ARPAC é a sigla que a legislação hoje chama os não drones. Não deixa o telespectador ficar zonzo, para de rodar a cadeira. Tá bem. A sigla ARPAC é de aeronaves remotamente pilotadas, que é o jeito correto de chamar drone hoje em dia, e ela é de aeronaves remotamente pilotadas de alta capacidade. Então são drones gigantes, que são feitos para pulverização de lavouras. Esse é que é teu negócio é pulverização. Exatamente, são equipamentos para pulverização de lavouras. São drones de alta capacidade e hoje quando a gente fala em pulverização não é apenas jogar produtos líquidos em lavouras, é também a aplicação de biológicos e imagem. Todos os conceitos que se faz com drones em lavoura hoje são chamados de pulverização. Como é que começou? De onde você tirou essa ideia? Você é agrônomo? Não sei. Não, eu sou formado em administração, mas eu sempre desejei ser piloto de avião. E eu me tornei piloto de avião em 2008 e logo que eu virei piloto eu comecei a dar instrução para a aviação agrícola e tive um acidente seríssimo, numa decolagem o avião pegou fogo, não sobrou nada da máquina, eu e o meu aluno caímos e não nos queimamos, mas quebramos várias partes do corpo, ficamos no hospital e tal. Eu segui a carreira de aviador, depois entrei na companhia aérea Latam, fui copiloto de Airbus durante 8 anos. E um dia, fazendo um voo comercial, já com 6, 7 anos do acidente, e conhecendo muito da aviação agrícola, porque eu havia morado numa área agrícola, quando fazia esse trabalho de instrutor. Onde? Em Bagé, no Rio Grande do Sul. E um dia, voando na aviação comercial, comprei um drone pequeno para tirar fotos e comecei a fazer umas contas de performance e vi que dava para fazer um drone bem maior, se tivesse bateria para isso. E ali tive a ideia de abrir a empresa com a inspiração de tirar os pilotos daquelas zonas de risco. A aviação agrícola tem muitos acidentes e esses acidentes eles são muito repetidos. Então são acidentes em cima de cercas, fios de luz, perda de controle no voo. Baixo, né? Voo muito baixo e faz muita manobra. Então se pudesse tirar os pilotos dessa área de risco, poderia proteger a vida deles e não acontecer o que aconteceu comigo com outras pessoas. Então essa foi a inspiração inicial da empresa. E a ideia no começo foi fabricar o drone, que a gente faz até hoje, mas o foco inicial foi muito uma emoção de ter um produto gigante com alta capacidade, porque era uma coisa que não existia na época. E então por isso o nome da empresa, aeronaves remotamente pilotadas de alta capacidade, que é um diferencial. E vocês fabricam esse? Nós ainda somos fabricantes do avião? Do drone. Do drone. Isso. Para mim, quase tudo que voa é avião, menos helicóptero. Isso, mas tecnicamente drone é uma aeronave. A aeronave é aquilo que se mantém no ar por meios próprios, drone se mantém no ar por meios próprios, só não é tripulado. Então, sim, nós somos o fabricante do drone hoje, fabricante e operador.
Nós tanto fabricamos o equipamento quanto prestamos serviço no campo. Não tem nada a ver com o programa, mas tem porque eu vou falar no programa. Eu tive com um piloto aqui, eu curto muito esse negócio de aviação, tá? Porque eu não tenho vontade de ser piloto, nada disso. Mas que ele deve ser muito conhecido, porque ele teve uma visualização enorme aqui no programa. Ele disse que todo mundo conhece. O apelido dele, o nome que ele é conhecido, é Ada. Você conheceu o Ada, não? Não. Ele foi também da Latam e de outras empresas. Me conta uma coisa, você começou no Rio Grande do Sul, você é gaúcho? Sim, sou gaúcho. A tua empresa é no Rio Grande do Sul? A sede da engenharia hoje é em Porto Alegre, os drones ainda são fabricados lá, mas a sede comercial é aqui em Piracicaba. Ali perto de onde tem aquele Isso, hub lá de... Exatamente, dentro desse hub, no Vale de Piracicaba do agronegócio. o Vale do Silício Brasileiro, Exato. um dos, que agora já tem mais de um, Já né? tem. E no começo, como é que foi? Você ofereceu para alguém? Como é que rolou? Tudo bem, você teve a ideia, entendi. Né? Um avião de porte grande para drone, né? E como é que você testou? Como é que você aplicou? No começo eu ainda voava na Latam e eu fazia o drone nos finais de semana nas minhas folgas. Então a sala da minha casa, que era um apartamento, tinha um drone com 6 metros de barra dentro e eu fiquei sem ver televisão por bastante tempo. E tem uma coisa até curiosa, eu demorei muito tempo para conseguir um KNAI, um Código Nacional de Atividade, porque eu botava que o KNAI era fabricação de aeronave agrícola. E a junta comercial dizia que era impossível fabricar uma aeronave agrícola num apartamento de 80 metros quadrados. Se conseguisse, fazia uma mágica. Mas o fato é que eu estava construindo uma aeronave agrícola dentro do apartamento, porque eu fiz ela todo do apartamento. Os primeiros 8 meses foram dentro do apartamento, mas construindo peças. Né? Porque senão eu desmontava para sair, mas eu estava construindo ela lá dentro. Então eu comecei a voar o drone em campo de futebol sozinho, fabriquei todas as peças, aprendi a soldar vendo vídeo e depois que eu fiz o primeiro voo, tive dezenas de quedas até fazer o primeiro voo e uma curva de aprendizagem bem intensiva. Depois dessas primeiras quedas eu mostrei isso para uma grande empresa que fabrica trator e essa empresa se interessou muito em comprar o projeto. Quando eles se interessaram em comprar, eles falaram de dinheiro, eu entendi que por trás daquela causa emocional de fazer o equipamento drone, existia a possibilidade de abrir uma empresa e fazer isso, porque na época se falava em drone de 60 gramas, 80 gramas de carga. Eu tinha feito um equipamento que voava com 20 quilos de carga. Então eu entendi que eu podia abrir uma empresa, agradeci a proposta deles e fui ao mercado buscar investimento anjo. Eu comecei a entender da lógica de startup, como é que funcionava, o que era modelo de negócio, como é que se monetizava isso, qual era o melhor jeito de tirar dinheiro daquela ideia. Então a empresa nasceu e aí nasceu esse nome que a gente falou. Nós já vamos no intervalo, mal começamos a conhecer a história, já vai para o intervalo. Converso aqui com o Eduardo Goel. Como é que pronuncia? Correto, Goel. E a gente volta já, rapidinho. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso aqui com ele, é piloto, comandante, aquele que fala assim pra gente, temperatura lá fora, menos 45, aqui dentro está quente. Eduardo Goel, fundador da Arpac, que é uma empresa de drones. Vamos passar para a parte prática. Aonde que você está utilizando o teu drone? Que tipo de lavoura? Se você tem que provar para o produtor, sei lá, a economia que faz, né? Aplicação com Ipanema ou com o seu drone, porque o Brasil usa Ipanema, né? Não sei se vocês têm. Usa outros também. Me conta um pouco do operacional aí. Legal. A pulverização com drone ela é uma coisa bastante nova e a gente tem que olhar para ela pensando como era o avião lá em 1930. Ele é uma coisa que está iniciando agora. Para drone, nós temos equipamento de altíssima capacidade, de 25 kg de carga. Os drones normalmente têm 1 kg, 1,5 kg. Mas para aviões e para tratores, nós temos um equipamento pequeno, se nós formos comparar. O menor dos tratores vai levar 600 kg, 800 kg. Então, o drone hoje ainda é um trabalho de nicho, mas é um nicho gigantesco. O nosso principal mercado hoje é a cana-de-açúcar e a pulverização localizada. Até 2013 era permitido no Brasil fazer queimadas para controlar pragas. 2013 para frente não pode mais. Então a cana-de-açúcar se viu com uma série de pragas novas, porque não estavam mais sendo controladas por causa de queimadas.
Hoje nós conseguimos ter uma imagem da área, saber onde estão as infestações dessas pragas e aplicar localizado. A cana é o nosso mercado principal porque ela cresce muito e o produtor não consegue mais entrar com um trator, com um autopropelido para fazer esse combate. E também ele teria que fazer na área total. Ela tem uma outra característica singular, é que as pragas derrubam, elas tombam a cana. Então nós conseguimos identificar muito fácil aonde estão essas áreas de infestação. Então, nós antes fazemos um voo de imagem, descobrimos onde estão as pragas, onde estão as doenças, porque a cana está tombada. Nós decolamos o drone de pulverização e vamos só em cima da área em que precisa ser controlada. Isso traz para o produtor um grande ganho na quantidade de produto aplicado. Claro. Por mais que a aplicação do drone tenha um valor maior do que a aplicação de avião, em muitos casos, vale muito a pena porque a média que nós temos encontrado hoje é de 20% da área infestada. Isso quer dizer que o produtor não aplica em 80% da área. Ele economiza o produto químico em 80% da área. Então vale muito a pena isso para o produtor. Então a cana é o primeiro, então, imagem e produto de aplicação química. E na sequência agora a gente está entrando em café. O café de montanha no sul de Minas e no oeste do Espírito Santo, ele é muito inclinado. As aplicações são com canhão. Então se passa por fora do talhão aplicando o produto. No meio do talhão fica uma área que não tem aplicação nenhuma. Então tem vários problemas como ferrugem, bicho mineiro, que a gente consegue tratar de uma maneira muito melhor, porque o drone desconsidera o terreno, ele mantém a altura do terreno sempre constante. Então, nesse primeiro mercado nosso é cana e o segundo agora é de café. E quanto tempo ele voa o teu drone? O equipamento dura por bateria 30 minutos e a gente consegue fazer entre 20 e 25 hectares por dia de pulverização. Mesmo da área, só de áreas pontuais, né? Então, no caso específico da cana, por exemplo, vamos pensar que a gente tem uma área de 10 hectares. Eu tenho 1 hectare infestado dentro. Esse 1 hectare não é junto infestado, ele é 0.1 aqui, 0.2 aqui. Então o drone decola nessa área de 10, ele vai até o 0.1, até o 0.2 e ele vai abrindo e fechando a bomba automático. O drone vai pulverizando automaticamente. Então, ao final disso, ele tratou uma área de 1 hectare, mas a área de aplicação dele é equivalente a 10 hectares, que é o talhão todo. Tratou só onde precisava ali dentro. E quem é que pilota na sua operação? O drone não tem operação manual. Se precisar, lógico, é um requisito legal, inclusive, que a gente possa assumir, mas o voo é programado num computador, é enviado ao drone, ele decola sozinho, vai até onde precisa, aplica sozinho, retorna e pousa sozinho. Mesmo? A gente precisa Fala assumir... devagar, isso que é muito interessante. Você faz um programa, tem um programa, põe na memória dele, aí põe lá, fala, vai, ele vai, sobe, Isso. aplica e volta. Isso. Tem uma série de regras de segurança envolvidas nessa história, né? O equipamento tem que estar a 30 metros de pessoas que não estão sabendo da operação. O equipamento ele é super grande, ele tem de barra 4,5 metros, então ele é um equipamento robusto. Barra é o quê? A barra de pulverização, Sim. que é igual a barra de trator e de avião. Sim. Então a barra de pulverização dele é de 4 metros. A gente pensa em drone é uma coisa que segura na mão, assim, né? Estou falando de equipamento que tem 4 metros de barra, faz bastante barulho, é bastante robusto para lidar no campo. Então ele tem toda a parte de segurança que tem que estar completa pelo operador, que é a responsabilidade do operador. Mas o voo em si é muito fácil, ele é programado no computador. Essa área ela já está aparecendo na tela do computador. A gente clica em cima dos pontos, eu quero que tu faça um polígono aqui. Desenha onde é. Aqui é o ponto 1, aqui é o último ponto. Aqui tu tem que ligar a bomba, aqui tu tem que desligar. Aí a gente liga os motores do drone e dá um comando e ele vai. Ele decola sozinho, vai até a área, onde tem que ligar a bomba ele liga, faz até o final, desliga a bomba, volta e pousa exatamente onde decolou. Cara, impressionante. Isso tudo saiu da sua cabeça, essa cheia de cabelo com a Sim, a experiência de avião ajudou bastante, porque na prática nesses aviões comerciais, a gente tem um piloto automático que segue instruções que nós demos a um computador. Então, o sistema que o drone voa hoje é muito semelhante a aviões grandes. Claro que feito de uma maneira, com uma engenharia um pouco mais elementar, um pouco mais simples, mas a programação anterior e o voo automático é muito parecido com o que nós temos nos aviões grandes. Eu não tenho nenhum problema com avião, de uma maneira geral, mas o que eu gosto mesmo, que eu gostei mesmo de voar, tem duas experiências muito interessantes. Uma é aqui perto de São Paulo, Jundiaí, ou por aí.
planador, que ali você tem que saber, não precisa saber pilotar, mas tem que saber ficar no ar. Aham. E a outra foi uma experiência inesquecível que foi num Tucano, aí já Aí sim. perto de São José dos Campos. São Aham. José. Eu tenho uma dificuldade com o avião com esse negócio de computador manda, sabe como é que é? Bom, nós temos um exemplo, está quebrando uma empresa aqui, né? Uma das maiores empresas o problema do Boeing 7, Max. não sei o que, aí, Max, Hum. foi um problema até onde eu li, problema de computador, né? Que interpretava errado, não é isso? Não se comprometa, mas enfim. É que eu era piloto de Airbus, né? A filosofia Airbus é europeu. é o europeu, francês, alemão e francês, inglês. A aeronave europeia, ela é totalmente dentro da computação. Então, ela tem poucas opções, tem as opções para o piloto assumir necessárias. Não tem nada mais que isso. Eu digo, o computador tem uma relevância grande. Existem muitos casos em que tu pede uma amplitude de comando e o computador te questiona. Ele fala, não... É o OL do 2001, mas isso é importante. Isso não pode mexer. Não pode, porque o computador sabe que os acidentes acontecem nessa hora. Então o que ele está te perguntando ali não é porque ele está com vontade, é porque alguém programou, porque olhou a lista de estatísticas de acidente e falou, esse acidente aconteceu porque ele pediu mais que tantos por cento de comando. Quando a gente vai lá na hora e dá tantos por cento de comando, o computador fala, ei, esse comando é demais, não faça, porque já teve outro acidente por causa disso. Então tem algum momento em que ter a computação ajudando, e tem que ser visto como ajudando, é importante nessa hora. E o que eu vejo, que eu entendo do Boeing é que se fez o meio do caminho. Se fez ajudar, mas não muito. O piloto tem que entender muita coisa que ele na hora não tem velocidade para entender na complexidade da situação. E por isso que estão dando essas confusões. Stall é quando ele sobe, cara. Vamos acreditar no piloto, né? Depois eu volto já. Estou conversando com o Eduardo Goel, ele é criador, fundador da ARPAC. Contou aqui pra gente um negócio incrível. Esse programa é uma delícia, porque isso tudo que vocês estão ouvindo também é surpresa para mim. Ele criou um baita de um drone só de barra de aplicação de produtos, tem 4 metros, e não precisa ficar operando ali com o joystick. Você ensina para ele, ele vai e faz. É uma coisa muito interessante. Eu volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é drone, mas não é drone. Eu já fiz programa de drone aqui, o meu entrevistado é o Eduardo. Eu fiz programa de drone que o rapaz trouxe o drone, daqueles dobráveis, sabe? Sim. Uma coisinha assim. Você está falando. O drone é quase o tamanho desse estúdio, né? Ele é grande. Ele não caberia, mas apertado aqui. Apertado, então um baita drone. E é programado, tem um monte de novidade aí que o Eduardo está contando pra gente. Como é que você faz, por exemplo? Digamos que a Única é a entidade, mas algum sócio da Única lá de Cana diga, olha, eu preciso conversar, saber como é que faz isso. Como é que é? Você vai lá, olha antes, apresenta um projeto, é assim que funciona? Quando são projetos maiores, sim. Projetos maiores a gente negocia, vê qual é o tamanho da área, qual é a expectativa de área. É muito importante se alinhar quantos hectares vai se aplicar no dia. Então, às vezes, tem produtores que chegam lá para fazer 100 hectares no dia, a gente não vai. Nós vamos fazer 25, 30 hectares de pulverização no dia. Então, depois desse alinhamento, a gente vê qual é o escopo, quanto tempo vai ficar prestando serviço, qual é a área total. A gente tem projetos em que é contratado para fazer 2.000 hectares. Esse é um projeto que vai durar 5 meses, 6 meses. Mas, para o produtor direto, nós prestamos serviço. Então, o produtor entra em contato conosco, pode ser pelo nosso site, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que a gente também tem. O produtor entra em contato, pede um orçamento e fala, eu quero fazer uma aplicação em 10 hectares na cidade tal. Hoje nós temos 5 hubs no Brasil. Então, a gente vai deslocar o drone que está mais perto daquele produtor e vai prestar serviço para ele. Tem vários drones, né? Isso. Tá. Hoje nós temos Sorriso, Jataí, em Goiás, sim, Jaú e Piracicaba, em São Paulo, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá, e quando vai aplicar, vai você um técnico? Como é que...
Normalmente, nós recebemos antes um arquivo da área para dizer onde é o mapa. Aí nós fazemos a análise do perfil altimétrico, se o terreno é dobrado, se ele tem muita inclinação, se ele não tem. Pergunta o estado vegetativo da cana, por exemplo, se for cana-de-açúcar, se está a cana de 1 metro, quantos dias ele tem, é uma sigla. Nós vamos até a área, vamos com o técnico agrícola juntos, ou usamos o técnico agrícola do produtor, se ele já tem, e isso torna o custo mais barato também. Tendo o mapa da área, programamos o voo, validamos o voo com o produtor, é isso, é essa área aqui, então tá, e aí o drone decola. Nós levamos 30 baterias para o campo, nós nunca carregamos baterias no campo, nós usamos todas as baterias já carregadas no campo. E o equipamento tem um segundo andar para que a gente possa ver, isso é uma questão legal da ANAC hoje. O operador de drone tem que conseguir enxergar o drone o tempo inteiro, então ele fica enxergando o drone, fica vendo a pulverização, quando volta, pousa. Como é que ele vê o drone? Ele tem que ver com o olho. Então, se for soja, se for arroz, é fácil, né? Mas em cana-de-açúcar, muitas vezes a gente não consegue porque a cana está mais alta. Então, no que ele decolou e entrou para dentro da lavoura, a gente já perde o olho, a visada, né? Então, no nosso carro de operação, tem um segundo andar, como se fosse um carro de escola de samba. Então, o operador ele faz o voo lá de cima e aí ele fica vendo o drone o tempo inteiro. Tá, faz como se ele tivesse uma escada. Ele tem uma escada, ele sobe nesse segundo andar e ele fica vendo o drone. Uma boa ideia, você pode virar cliente da companhia de energia. Eles têm aquele negócio que levanta aí, né? Sim. Para mexer nos fios. A gente já chegou a pensar, ficou um pouco caro para a operação. Mas... não deve ser muito barato aquilo, mas é uma caçambinha, né? Isso. Fica em cima. Dá um endereço mais... O que você acha que é o mais fácil? No site tem todas as informações, é www.arpacbrasil.com.br. E nas redes sociais é Arpac Drones. Em todas elas é o mesmo nome, Arpac Drones. Arpac Drones. Lá tem informações, vídeos, contato. Eu não explorei na hora, mas eu achei interessante o negócio do café, porque se você usa para café a aplicação, seguramente tem um mercado que você vai descobrir logo, se é que já não descobriu. Que é muito parecido, as culturas são muito parecidas. Citricultura, laranja. Sim. Que é muito parecido com o café. Nós fizemos alguns testes aqui em São Paulo já de citricultura. Tem algumas questões agronômicas que ainda estão tornando difíceis, que é como o molhamento que o produtor chama. A gente tem que ter o pomar bastante molhado, tem que ter a árvore toda molhada, e no café é uma situação diferente. Na citricultura hoje, o serviço está muito bem atendido por tratores. No café não está. Por isso a nossa escolha de entrar primeiro no café, que tem uma dor que está mais forte lá. Mas na citricultura, sim, para alguns casos, para combate de psilídeo, o drone vai muito bem. Sim. Foi o que eu estava imaginando aqui, porque são culturas bem parecidas. Não são iguais, são parecidas. É curioso que você devia ter feito um drone para soja, para trigo, para... justificar onde tu nasceste. Mas não, foi logo para cana-de-açúcar. Infelizmente, porque a gente não tem um problema grande na soja hoje. Na soja, os autopropelidos, eles resolvem grande parte do problema. Os produtores estão acostumados com a questão do amassamento, que vai fazer eles perderem lá 4 a 8% da produção em amassamento. Que amassa mesmo. Mas os equipamentos são desenhados para essas culturas, né? O arroz, por exemplo, que é lá da região, lá do Rio Grande do Sul, a gente está entrando muito bem agora, porque tem algumas regiões em que o avião não aplica mais, então está se fazendo de drone, porque o arroz, uma vez que a água entra, já não entra mais nenhum outro método de pulverização. Então se usa avião intensivamente. Agora, para algumas áreas que são perto de áreas de proteção permanente, perto de leitos de rio, a legislação de drone ela permite algumas aplicações que de avião já não permite mais. Então nós estamos substituindo essas aplicações com o drone. Eu vi algumas vezes a aplicação com avião agrícola, né? E é uma coisa bastante complicada. Não sei se o drone é mais quer dizer, ele chega, é mais, como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Porque quando você vai aplicar de avião, você tem que ver vento, tem que ver uma série de... É quase como fazer um voo comercial, né? Tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano. A gente sempre tem que deitar a faixa, que se chama, que é botar o produto para dentro para que o vento não jogue ele para fora, né? Existem algumas diferenças da técnica de aplicação. A gente também faz esse tipo de controle, nós também temos o limite de vento de 10 km por hora, que é o que mais ou menos todos os produtos usam.
Mas o drone ele acaba empurrando o produto muito mais para baixo. O avião está andando a 150 por hora, 150 km por hora, e ele está deixando muitas das gotas em deposição atrás dele. O drone não, o drone está andando a 20 km por hora, muito mais lento, e ele está empurrando o produto para baixo. Isso faz com que a gente atinja o bacheiro, que se chama, que é a parte de baixo das culturas. Inclusive na soja a gente tem alguns exemplos. Nós instrumentamos, botamos papéis hidrossensíveis no campo e aplicamos para ver se está chegando lá na parte de baixo da soja. E sempre chega. Então isso permite um controle muito mais eficaz através do drone. Porque a velocidade é fundamental. Como você falou, 150. O avião a 150 vai pulverizar e a gente a 20 por hora. Eu gostei muito de tudo, nosso tempo já acabou. Eu gostei muito de tudo, mas eu gostei principalmente do tamanho, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que tinha drones maiores, mas não desse tamanho. E do negócio que o bichinho é treinado, né, cara? Você diz o que é para fazer, ele vai lá e faz. Exato. Bom, de novo lá o endereço aí. www.arpacbrasil.com.br. Ouviram? É isso aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, foi um prazer participar. Eu ia te perguntar agora se você está arrumando muito dinheiro, mas não dá tempo. Fica para uma outra oportunidade. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Prazer. Gente, é isso. Segunda a sexta eu estou no ar. Até o próximo. Tchau, tchau.